Fala galera, estamos aí de novo com o nosso canal Inspirando Vidas, trazendo mais uma pessoa especial para a gente bater um papo, conhecer um pouco da história dela e esperar que essa história, como contagiou hoje, a gente está trazendo o Thiago e contagiou a vida do Rafa, a gente quer também que leve uma energia boa para todo mundo que assistiu o nosso vídeo. Canal Inspirando Vidas, lembre das suas obrigações youtubísticas, se tornar inscrito, de ajudar a compartilhar e no final, se gostar, dá o ok, o curtiu, tá bom? Então, seja bem-vindo, Thiago. Rafa, dá o seu alô. Fala galera, aqui tá falando é o Rafa, canal Inspirando Vidas, não se esqueçam das suas obrigações youtubísticas. E hoje, o convidado ilustre, o convidado de honra desse canal, foi uma das minhas inspirações, foi uma das pessoas que foram base na minha personalidade de hoje, meu grande querido eterno professor de teatro, Thiago de Paula. Seja muito bem-vindo, Thiago. Você não sabe a honra que eu tô tendo de poder estar entrevistando você hoje, né? Um dia eu fui seu aluno, hoje aqui eu estou aqui na posição de entrevistador, de um mediador, de um bate-papo super cabeça, beleza? Seja bem-vindo, Thiago. Pô, uma abertura como essa, a gente, né, fica até pensando, gente, o que eu falo agora? Porque, pô, difícil não se emocionar com essas palavras, mas é isso, assim, o Thiago de Paula, nascido e criado na favela do Penha, Morro da Caixa d'Água, atuei durante muito tempo no meu lugar onde eu moro, em outros territórios também, acho que durante a conversa a gente vai falar sobre algumas coisas. Hoje em dia eu sou diretor de companhia de dança chamada Passinho Carioca e produtor de mobilização da Arena Carioca de Croque, um espaço cultural que a gente tem na Zona Norte. E falando já sobre o seu trabalho, Thiago, me conta um pouco mais sobre o que você faz, sobre o Passinho, sobre um pouquinho do seu histórico profissional. Então, na verdade, eu procuro fazer um pouco de tudo, né? Eu sou uma pessoa que luta contra o tédio, sempre. E o que acontece? Há muitos anos atrás, uns 5 anos atrás, eu conheci um menino chamado Sanderson. Na verdade, eu conhecia ele há um tempo atrás. E ele tinha uma grande dificuldade com a mídia ou com a imprensa, porque ele saía em jornal, revista, um monte de coisa e não tinha acesso a esse material. E eu estava fazendo curso de fotografia na CUFA, convidei um amigo meu chamado Douglas Jacó para a gente poder pensar em alguma coisa para essa galera, e a gente queria fazer umas fotos para ele ter de material, mostrar para filho e tal, tudo mais. O que eu não contava é que o Sanderson ia falar isso para os amigos dele e ia chamar os amigos para poder estar nesse rolê. E aí a gente acabou fazendo o quê? Fazendo uma sessão de fotos na favela inteira, subindo, descendo e tal, tudo mais. Deu o tiroteio que a gente fez, a gente parou o que estava fazendo, vamos embora, vamos sair daqui, que o negócio não vai ficar bom. E aí descendo, eu fui levar o Douglas no BRT, a gente vendo alguma das fotos, a gente pensando ali, a gente falou, cara, isso dá uma exposição, daí nasce a primeira iniciativa de pensar nesse projeto positivo, quando a gente começou a levar para outros lugares. Dessa ideia da exposição que a gente conseguiu realizar com sucesso, apresentamos em vários lugares nos espaços culturais do Rio de Janeiro, fez a exposição, levamos para vários lugares e tal. E aí essa galera ia com a gente, dançava, né, fazia a parte lá da exposição de alguma forma, tipo uma exposição viva. E aí eles começaram a indagar que eles queriam fazer parte de uma companhia, queriam estar com um projeto, queriam fazer parte. Tinha muitas meninas que queriam estar nesse processo e não via oportunidade em alguns lugares. Falei, tá, já que vocês querem uma companhia, vamos fazer uma companhia. Como é que faz uma companhia? Aí entramos numa sala que tem lá na Arena Carioca de Croque, peguei o meu caderno, falei, gente, aí, como é que é uma companhia? E anotando. Eu sou ator, venho de uma companhia de teatro, tenho um outro processo. Só que eu queria entender deles o que eles conheciam, o que eles sabiam, o que eles queriam a partir daquilo. E aí, de tudo que eles falaram ali, eu anotei no caderno e comecei a botar em prática. E hoje em dia, o Passinho Carioca tá aí pro mundo inteiro. Show, muito bom. Peraí, Thiagão, deixa eu te fazer Achei fantástico. Você já chegou no Passinho Carioca, que está pro mundo inteiro, e é fantástico, e a gente quer saber mais sobre isso e compartilhar com as pessoas que vão ter acesso. Mas me fala mais de você um pouquinho, cara. Eu estou curioso, como é que você foi descobrindo a sua veia artística? Qual foi seu caminho? Você deixou bem claro a tua origem, né, de uma comunidade mais pobre do Rio, né, uma comunidade da Penha. Como é que foi ter o acesso à arte? Essas coisas, assim, não só me encantam, como eu quero reforçar a importância da arte nas políticas públicas do nosso país, né, como elas transformam vidas. Conta um pouco a tua história. Quem era essa figura
Você, como eu te falei, eu tive uma simpatia geral. Esse cabelo louro, essa simpatia que o sorriso acontece fácil. Como é que foi a vida do Thiago ali? Como é que chegou na arte? Então, desde os meus 10 anos de idade, eu sempre tinha um processo de estar me envolvendo com o teatro na escola, na igreja, em vários lugares. Eu tive meu primeiro espetáculo, assim, que eu pude chamar de espetáculo importante, que foi A Paixão de Cristo, que acontecia em Vista Alegre, na Lona Cultural João Bosco. Eu fazia figuração de um espetáculo que tinha mais de 200 pessoas. E eu tinha 3 falas, né? Os romanos estão chegando, e tinha umas outras 2 que eu não me lembro. Eu só me lembro dessa que um tio meu me zoava durante muito tempo com essa fala. Então eu abria a parada, tipo, os romanos estão chegando, e aquilo ali marcou minha vida. Quantos anos? Eu tinha, sei lá, uns 15 anos. Já era rapaz. Já era um tempo. E aí, eu tava achando bonitinho uma criancinha gritando, mas não, já era rapaz. Não, já era rapaz. Quando criança, eu fiz escola, fiz um monte de coisa. Ali já era, tipo, sair do meu lugar de conforto e ir procurar o que eu exatamente queria. E aí, desse projeto que eu fiz parte, eu fui para uma oficina, ganhei uma bolsa para uma oficina de teatro musical, que foi o Zoação à Festa, o primeiro espetáculo que eu fiz na minha vida. E aí, no espetáculo, a gente dançava, atuava, fazia um monte de coisa. A gente tinha um figurino totalmente elaborado pela gente, todo um processo. E cada vez que eu mergulhava mais nesse universo, eu me encantava e queria, né, aprender mais. No ano seguinte, Paixão de Cristo, eu já entrei para as oficinas, fazendo adereço, figurino e tal, porque tinha esse projeto de você ficar 3 meses fazendo um curso, uma oficina, e você realizar essa ação durante o evento, que era muito importante. Tinha aula de produção, tinha aula de figurino, maquiagem, tudo. E era exatamente para você aprender todos esses projetos e no dia do espetáculo você colocar em prática todas essas ações que vocês aprenderam. E aí, a partir desses momentos, eu fui começando a buscar mais, a investir mais, fiz muitos cursos. E quando foi em 2018, rolou uma oportunidade, uma chamada de que um espaço cultural, um espaço social aqui da Vila Cruzeiro, estava selecionando jovens para uma viagem na Europa. E aí a gente falou assim, tipo, jovens para viajar para a Europa, acho que meio difícil, né? Mas vamos tentar. E aí a gente juntou os nossos amigos e entramos nesse processo de entrar para esse grupo de teatro, digamos assim. E aí eu conheci a galera do Favela Força, que é a minha companhia de teatro, no qual eu faço parte, sendo ator e tal, tudo mais. Viajamos, na verdade não foi em 2018, foi em 2008. Viajamos em 2008 para a Holanda, nosso primeiro espetáculo durante um mês, turnê, Holanda e Bélgica, a gente fez várias apresentações. Ficamos muito felizes e, ao mesmo tempo, a gente teve uma tristeza, porque o espetáculo ele foi muito aceito fora do Brasil. Mas no Brasil a gente não teve tanta oportunidade assim. Então, ficou um gap muito chato, porque teve muita gente da minha própria família que não me viu no teatro. Viu foto, viu vídeo, viu muita coisa, mas não me viu como eu gostaria que tivesse. Porque o Favela Força, ele é um grupo de teatro de favela que pensa e reflete várias outras coisas a partir daquele ponto principal que é a favela, não só morte, traficante, etc, que a mídia já dá gratuitamente, a gente não precisa ficar falando aqui. E aí, a gente finaliza o Favela Força e entra com o processo do Favela Rouge, que tem uma nova turnê no ano seguinte, fazendo também várias paradas, e aí a gente conseguiu, no Tempo Festival, fazer apresentações no Rio de Janeiro, que foi um marco muito importante, porque assim, teve gente que me viu de meio arrastão, que me viu com figurino meio afeminado. Então, tipo, tem uma outra pegada aí que as pessoas não tinham tanto esse impacto em relação à minha pessoa. Então, foi muito positivo, foi muito bem recebido. Tive uma felicidade enorme de poder estar apresentando pela primeira vez, né, o nosso trabalho aqui no Rio e tal, tudo mais. E aí, o Favela Força dá uma pausa aí. Já tem uns 10 anos que a gente deu uma pausa, ou até mais do que isso. E nesse processo que eu fui começando a mergulhar em outras áreas, em outros processos. E assim, desde os meus 10 anos de idade, que eu falei lá atrás, escola pública, projeto social e várias coisas, eu comecei a entender que muita gente estava fazendo por mim, por mais que eles estivessem recebendo de alguma forma, estavam fazendo algo que eles estavam fazendo para além da profissão, dando afeto, dando amor, dando carinho, percebendo que existe
é muito mais do que só uma máquina ali, né? Nós não somos máquinas, e as pessoas às vezes olham pra gente como máquina. E aí parte nesse processo aí de eu começar a entender o que é afeto, solidariedade, carinho, em relação à questão do mundo que a gente vive hoje. Tiagão, duas curiosidades. Vocês fizeram essa turnê fora com apresentação em português? Sim. A gente tinha 2 pessoas na companhia que falavam inglês fluente, que é a Maíra e o Maurício. E o Maurício, ele é nosso mestre de cerimônia, e aí o texto dele tinha adaptações para o inglês, francês às vezes, algumas coisas nesse sentido. Mas o grande elenco, ele tinha algumas partes, porque o nosso espetáculo é um pouco mais contemporâneo, então não é só texto, entendeu? Tem música, tem dança, tem... Performático, né? Tem uma coisa bem performática, exatamente. Aí nessas cenas de texto, tem o mestre de cerimônia que vai fazendo o decorrer do espetáculo, entendeu? Ah, bacana. E como chamou o espetáculo que vocês fizeram a turnê? O primeiro foi Favela Força. Chama Favela Força? Isso. Eu achei que isso fosse o nome da companhia, nada a ver. Se tornou, então, como foi o nome do espetáculo, a gente adaptou para o nome da companhia. Ah, tá. Então era Favela Força apresenta Favela Força, exatamente Tá. isso. No ano seguinte, o Favela Força apresenta o Favela Ruge. Favela Ruge. O Favela Ruge, você falou da meia arrastão e tal, ele tinha uma temática sobre, especificamente, Ruge. Eu fiquei pensando nessa coisa de batom. Tinha uma coisa... Sim, vem uma da temática referência do Moulin Rouge, exatamente. do Moulin Rouge. Só que é esse cabaré de favela, entendeu? Que a gente coloca São Jorge, que a gente coloca o charme, que a gente coloca o próprio funk, algumas pegadas que tem no universo dos cabarés, mas a gente traz para a favela com uma linguagem sem trazer para o estereótipo pornográfico do mundo, entendeu? Entendi. E trazer para a beleza artística. Entendi. Bacana, bacana. Tiagão, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu não sei se tem muito assunto, porque o que acontece? Isso aí foi no início, né? Isso que você relatou foi o início. O Passinho Carioca é mais ou menos o seu atual, correto? Eu queria que, assim, se puder falar um pouco, porque sobre a parte onde a gente se conheceu, eu não conheço muito daquela história, daquela época, daquele projeto que você tinha. Se você pudesse falar um pouquinho daquela época, eu gostaria muito de ouvir sobre aquela época que a gente se conheceu e tal. De qual projeto você está falando? Assim, tive muitos projetos na minha vida. Não, eu digo naquele que... Foi quando a gente se conheceu. Quando eu comecei a fazer teatro, você dava aulas de teatro na antiga ação comunitária. Entendi. Aqui na Então você quer que eu Cidade fale da ação comunitária especificamente? Isso. Na ação comunitária, é uma história curiosa, porque eu chego lá para poder... Já estava no universo do teatro, eu comecei a entrar para o universo da moda. E eu queria fazer um curso de modelo, só que não tinha curso de modelo, como eu acredito que ainda não tenha tanto assim, acho que não, tem sim. Curso de modelo nas favelas, pra gente que tem uma outra realidade, tinha que ir pra Zona Sul, tinha que ter um outro investimento que eu não tinha na época. E a Ação Comunitária do Brasil tinha um espaço para desfilar no Fashion Rio, e aí fizeram o primeiro ano. No segundo ano, que ia ter o mesmo processo, eles abriram um projetão com apoio de uma grande empresa, fazendo curso de corte e costura, modelo manequim, tá, a parada toda. E aí eu me inscrevi para o curso de modelo e manequim. Só que o curso de modelo e manequim não aconteceu por algumas questões da produção do projeto, que, enfim, não me cabe falar aqui. E aí eu continuei, tipo assim, muito interessado. Fui a única pessoa que fui lá procurar saber e tal, tudo mais. E aí a coordenadora da época me chamou para eu poder ajudar. Eles estavam precisando de monitor na área da costura, porque as costureiras, na sua grande maioria, eram mulheres, eram idosas. Às vezes você transferia uma máquina, precisava usar uma máquina de corte, fazer alguma coisa que precisava de uma força maior. Aí me jogou esse desafio, eu sou uma pessoa que aceita o desafio, peguei e entrei. E aí eu entro pro universo da moda nesse momento para poder começar a pensar em fazer coisas, mas sem deixar o teatro do lado. E aí eu comecei a entrar nesse universo, só que tinham outros projetos, porque na ação comunitária tinha aula de corte e costura, maquiagem, tranças afros, capoeira, balé. Eram 3 prédios com várias coisas, tinha um teatro, tinha muita coisa. E aí, desse processo, eu fui começando a entrar nos projetos que tinha. Tem projetos de adereço, onde você se encaixa, quando você se encaixa na oficina.
vou lá para fazer dar aula, sou monitor, vou lá para fazer monitoria. E aí vai indo nesse crescimento até que vem um projeto de teatro em parceria com a Brinque, que é uma instituição também, para poder falar sobre teatro e conscientização das favelas, né? Doenças sexualmente transmissíveis, drogas, entre outras coisas. E aí eu fiquei incumbido de procurar esses alunos que é para poder fazer essa aula de teatro. Na época até com a Vanessa e com o Flávio, eu fui auxiliar deles, na verdade o projeto era deles, e eles me colocaram para auxiliar eles. E aí eu mergulhei a favela inteira, que eu na verdade nem era morador de Alta, mas eu era como se eu fosse, né, da casa. E fui atrás desses alunos aí até onde eu acho o Rafael. Eu tava comentando com o Rei que, não sei se você lembra da Lalesca, não sei se você lembra dela. Eu fui parar na sua aula por causa dela. A gente tinha amizade e tal. Aí ela falou, eu tô fazendo teatro, vamos fazer comigo? Eu falei, tá, vamos. Ela mesma ficou 2 aulas e foi embora. E eu que me mantive até o final. Aquele projeto durou mais ou menos quanto tempo, Thiago? E Rafa, deve ter durado uns 2 anos, mais ou menos, e a gente ainda tentou continuar com alguma coisa, porque é isso. Esses projetos patrocinados, eles têm uma vida útil, né? Enquanto tem dinheiro, ele está acontecendo, que é diferente para o Passeio Carioca, que mesmo sem dinheiro, a gente está mostrando que a gente é resistência no mundo. E assim, a gente quer mostrar para as pessoas que a gente precisa de dinheiro também. Mas existiu uma época aí que muitos projetos só aconteciam por conta da grana. Tiagão, deixa eu te fazer uma outra, porque eu tenho assim, muita curiosidade, né, cara? Vendo a força das suas ações, de tudo que você passou para mim, né? Você passou, umas 10, 15 projetos e questões que você já se envolveu. Fala pra gente, cara, que está assistindo aí o nosso bate-papo, a importância da arte, a importância da cultura, a importância de tudo que você já vivenciou para a sociedade de modo geral, mas principalmente para nossa realidade brasileira de tanta diferença, de tanta injustiça. Fala pra gente aí tudo que você já vivenciou e assim, não tudo, né, mas a importância disso para a vida das pessoas que passaram pelos seus projetos, né, foram seus alunos e enfim. Então, quando eu falo de arte, me vem à cabeça imediatamente a palavra transformação. Mas não no sentido de transformar a pessoa no qual ela é na sua verdadeira essência, mas trazer oportunidade para que essas pessoas possam estar pensando em outras coisas. Eu tenho muitos jovens que já passaram pelo meu processo de trabalho que chega para mim com um pensamento, com uma forma de viver, com um jeito de conhecer a vida, porque é isso, eu não julgo o ser humano se ele é mal educado, se ele é violento, se ele é alguma coisa, porque às vezes é aquilo que eu sempre falo, é o que ele tem. Às vezes esse jovem só tem isso no dia a dia. Então, quando a gente para pensar num jovem que ele pratica algum tipo de violência, a gente precisa entender qual é a realidade que ele tem. E você entregar para ele outras ferramentas e outras possibilidades que ele possa, de alguma forma, estar agregando na sua forma de vida, né? Na sua forma de viver, na sua vivência, no seu dia a dia. E é esse o processo que eu falo que existe essa transformação. E não na questão de, tipo assim, é uma nova pessoa. Não, ele continua sendo aquela pessoa com outras possibilidades. E é exatamente isso que a gente para pensar quando a gente fala de arte. E até mesmo associado diretamente com a questão da favela. Porque tem muita gente que quer falar de arte, mas quer sair do próprio país para ir para um outro lugar, para um outro país, para consumir cultura. Quando, na verdade, você está do seu lado com gente que está praticando cultura, que está fazendo cultura e você, muitas das vezes, não valoriza, né? Foi quando eu falei da questão do teatro. A gente precisou ir para um outro país para ter um valor aqui no nosso país, quando, na verdade, o que a gente estava querendo dizer e fazer era justamente aqui, não impedindo que a nossa viagem, que o nosso processo de trabalho pudesse acontecer, mas acontecer de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem esse discurso de parar para pensar na cultura que a gente faz, na arte que a gente acredita e o que a gente quer de alguma forma nesse sentido quando fala de conceito de arte, né? E, Thiago, desse seu percurso, já trabalhou com fotografia,
com teatro, com vídeos, né? Com filmes, com dança. Conta pra gente, assim, uma, duas, ou uma, três, sei lá, histórias marcantes da tua vida. Assim, assim, o Rafa, eu vejo como uma história importante, né? O Rafa conheceu o projeto que você fazia parte e ele relatou para mim aqui, antes da gente começar a nossa gravação, que isso foi fundamental para ele fortalecer a autoconfiança dele, se tornar uma pessoa mais desenvolta, né? com a parte de oratória e, enfim, mais extrovertida. Então, assim, o Rafa acho que é uma história muito bacana. Mas conta mais, assim, poxa, teve num projeto tal, um caso assim. Compartilha com a gente histórias bacanas aí. Então, vou contar a história de uma jovem que morava também na favela da Cidade Alta. Era uma jovem que envolvia torcida, era uma menina homem, digamos assim. Ela não era lésbica, mas era uma menina homem. Não se produzia, não se maquiava, não fazia nada nesse sentido. E aí começou a me ajudar no processo do Passinho Carioca, me apoiando nesse processo de produção, né, de tentar entender o que estava acontecendo ali. Só que é uma jovem que gosta de escrever, que gosta de aparecer, que gosta de fazer um monte de coisa, só ela não tinha despertado essa história ainda. E aí, inclusive, gosta de cantar, porque ela cantava na época da igreja e tal, tudo mais. Eu viro para essa jovem, perto da gente estar estreando a exposição, essas coisas todas, e viro para ela e falo assim, ó, eu preciso de uma música para poder botar na exposição, porque assim, eu não queria usar a música de ninguém que já fosse famosa para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, eu queria partir de um ponto de início, já que a gente estava começando alguma coisa. E aí eu simplesmente joguei essa ideia para ela e falei, eu quero uma música parecida com isso, uma música parecida com aquilo, e a ideia é sua, sinta-se à vontade. Ela, como assim? E a minha vida, ela é muito assim, tá? Eu chego pra pessoa e falo, preciso disso, a pessoa... Eu acredito mais na pessoa do que a própria pessoa. E aí, não deu outra, a pessoa passou a madrugada escrevendo essa música, entre outras. E daí nasce a música do Passinho Carioca, que foi a nossa primeira música de trabalho, que foi o Mega Funk, que um monte de coisa. E hoje, essa mesma menina que eu tô falando, ela é MC, palestrante, digital influencer, modelo de uma marca muito chique aqui do Rio de Janeiro, chamada As Fadas Descalças. Então, assim, tem todo esse processo de transformação que eu falo para vocês que foi dela, não foi meu. Eu não fui o culpado por isso acontecer. Ela acreditou tanto quanto eu acreditei. Mas se ela não tivesse feito nada do que ela fez, e hoje, essa mesma menina, mãe de 4 filhos, tem um filho que também faz a sua carreira artística. O próprio filho dela acabou de ser protagonista, o mais novo, acabou de ser protagonista de um filme que ainda vai estrear. Então, assim, se esse resultado não for tão bom quanto o que eu acredito, não existe. Rapidinho, vou deixar em off, tá? Qualquer coisa. Essa menina que ele tava falando, ela foi... Eu não falei o nome dela, porque eu tô com ela aqui, se eu falo o nome dela... Então eu vou falar que ela vai assistir depois. Eu ia perguntar o nome dela, cara. Eu sei quem é. É a grande Carol Félix, MC Carol Félix, bravíssima. Tá fazendo cabelo ela ali, olha lá. Bravíssima essa mulher. E ela não só é tão incrível assim, como a mãe dela conhece a minha mãe, e minha mãe conhece Carol desde quando era criança, desde quando não tinha nenhum filho. E Carol ainda participou do meu curta-metragem, Reinaldo. Carol ainda fez participação no meu curta-metragem. É uma mulher incrível, uma mulher guerreira, tipo assim, brabíssima. Mas ô, Tiagão, assim, pode falar o nome dela? Não, ele não falou. Ele acabou de falar aí, Carol. Ele Não, não mas falou. tá em off, em tese, tá em off. Não, vou lançar. Ele não falou. Mas eu quero que o Tiagão fale. Porque futuramente vai ser até uma convidada aí pro podcast. Lógico, com certeza. Com o maior carinho. Ô, Reinaldo, ele não falou o nome dela porque ela tá aí na frente. Se ele fala, ela vai se empolgar. Vai querer aparecer, vai querer pular na câmera, entendeu? Mas tem que falar o nome dela, cara. A gente tem que divulgar. MC Carol Félix, a braba. MC Carol Félix. Show. A braba das brabas. A braba tem nome, na verdade. Show. Bravíssima. Os filhos dela são maravilhosos. Os filhos dela, acho que é os 2 do meio, que participam do Escolhas, não é, Thiago? Sim. É os 2 do meio, que eu sei que tem o mais velho, agora eu não lembro.
Não, acho que os três, acho que só o Tem o Enzo. Gabriel, que é o mais velho, Isso. que eu peguei na barriga. Ou, na verdade, os 4, né? O primeiro foi que eu tive contato real. A Renata. Eu sei que a Renatinha O tava. Gabriel, o Juan e o Enzo. Então, se eu não me engano, é a Renata e o Juan. O Enzo acho que não tava no dia e o Gabriel também não estava. Acho que só tava esses dois. Que aí foi no dia que a gente gravou lá na casa dela. A Carol, ela morava aqui do meu lado, cara. Ela era minha vizinha de prédio, tá ligado? A gente meio que se conhecia, não se falava muito, mas assim, bravíssima ela, bravíssima. Bacana. Tiagão, é porque eu tenho certeza, cara, assim, eu sou contra a visão da meritocracia, tá? Eu não acredito na meritocracia, mas eu acredito muito na potencialidade do ser humano e acho fundamental que haja oportunidade. Então, o teu trabalho é muito de oportunidade, os teus projetos é muito de dar oportunidade, de desenvolver potenciais. E era isso que eu queria que as pessoas ouvissem. E queria uma história. Você contou a da MC Carol Pérez, né? MC Carol Pérez. Carol Pérez, muito bacana. Então, Thiago, e assim, enquanto eu te ouvia, na verdade, enquanto eu li o seu pequeno resumo da sua história, eu fiquei chocado. Eu morava no Rio até 2003 e eu era garoto Zona Sul. Morei a vida inteira ali, Botafogo, Lagoa. Também já fui, durou pouco, mas também já fui garoto Zona Sul. Mas eu fui aquele garoto Zona Sul bem tosco, no sentido de... Filho, eu tô falando que eu nem entrava no piscinão, você tem ideia, estou aqui no piscinão, estou dentro do piscinão. Dentro do piscinão. Eu te entendo. Rio de Janeiro pra gente era Copacabana. Copacabana, Zona Norte, Zona Norte é Tijuca. É a influência que a gente entendeu? Que a gente recebe. Então, assim, o quanto que essa pobreza o quanto que essa bobeira carioca e brasileira, esse pensamento idiota, pequeno, reducionista, cara, quanta coisa bacana acontece nas periferias, entendeu? Quanta coisa importante acontece nas periferias. Como a nossa mídia é tosca, como a nossa mídia principal, a mais forte, é tosca, que nunca divulga as ações, os projetos culturais, as ações. Enfim, isso é um outro programa. Mas, enfim, eu já sabia, eu estou com 50 anos, então eu sei da importância da periferia para a cultura, para a arte do nosso país. Mas te vendo e te ouvindo a tua história mas assim, caraca, a gente tem que abrir essa cabeça, a gente tem que dar esse passo, porque é nojento, assim. Quando eu cursei educação física, teve um professor Luiz Antônio, se não me engano, ele tinha uma disciplina chamada higiene. Eu não sei nem por que o nome era esse, mas era relacionado a não é uma coisa higienista, nada a ver não, mas o nome era higiene. E aí, ele era um professor, o único professor que eu ouvi falar isso na vida, né? Ele era muito culto, cientista, assim, e tal, branco, não era negro, nada disso, mas ele parecia uma pessoa muito sensível, muito sensível. E aí ele falou assim, perguntou para os alunos, gente, quais são as 2 áreas de destaque do nosso país? Em quais áreas o nosso país se destaca no mundo? E não foi difícil, a galera falou futebol e música. E aí ele falou, vocês já pararam para pensar que um dos principais motivos para a gente se destacar no futebol e música é que são uma das poucas áreas que não há discriminação, que o Brasil inteiro participa, não só o Brasil negro, como o Brasil mais pobre, como o Brasil mais rico, como o Brasil mais branco, o Brasil mais louro, o Brasil mais do sul, o Brasil mais do norte, porque no futebol se tira os melhores dos melhores. E a música idem. A música você também tira. Você tem gente do Nordeste, gente do Sudeste, gente do Sul. E é nessa riqueza de tanta criatividade, tanta arte, a gente tira o que a gente tem de melhor. Isso podia ser transferido para o teatro, para o cinema, para a ciência, para a tecnologia, para a matemática, para a engenharia. Tem que trazer todo mundo, né? Todo mundo tem que ter acesso. Então, quando eu vejo a tua história e o teu percurso, é uma prova mais do que cabal, de que a gente está no estágio que está, porque somos, parece que vivemos o Brasil da Casa Grande e das oligarquias que
concentram o poder ali e o restante fica de fora e a gente não sai dessa miséria, sabe? Miséria cultural. Temos muita coisa para crescer. Então, parabéns aí pela tua história. E, pô, que bom que o Rafinha te trouxe pra gente, para você compartilhar a tua vida com a gente. Manda ver aí, Rafa. Eu só trago as melhores. Rapidinho, Rafa. Fala, Thiago. Um ponto importante, que é o Brasil que a gente vive, né? E assim, infelizmente, a gente vive num lugar onde a violência vende, as pessoas, né, ganham dinheiro com a violência, as pessoas ganham dinheiro com a fome, as pessoas ganham dinheiro com a miséria. E eu tô falando de um lugar que, tipo assim, eles usam a fala de que a mídia está aí para mostrar, mas tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Isso dá audiência. Quando você coloca no seu jornal, na sua capa de revista, que um jovem negro assassinado é mais importante do que um jovem tendo ascensão, eu não estou dizendo que um lugar elimina o outro. Mas por que um destaque para um e não um destaque para o outro? Que está conquistando, que está tendo espaço, que está subindo na vida, que está tendo um processo de crescimento. Por que a imprensa só entra na favela quando um jovem é assassinado? É sobre esse lugar que eu falo. Eu não estou falando para não entrar, continuem entrando, continuem mostrando, porque a gente precisa acabar com tudo isso. Mas a gente quer que vocês entrem, que a imprensa entra da mesma forma, no mesmo sentido, com o mesmo protagonismo, quando os jovens de favela estão fazendo uma estreia no teatro. Entende? É esse o lugar, é esse o tom. Sim, e você falou uma coisa que também acho que vale como reflexão, que é o papo, e sociedade, vamos despertar por que a gente consome tanta violência, por que a gente gosta tanto das manchetes que escorrem sangue, e por que a gente não, sabe, não começa a... Tudo bem, dizem, até eu já vi alguma coisa de estudo, que isso seria até uma coisa inerente da natureza, essa curiosidade mórbida pela tragédia, né? Mas há uma possibilidade real da gente trabalhar a nossa cabeça para mudar, para virar essa chave. E isso parar de ter tanta importância e abrir espaço para coisas muito mais significativas e relevantes, como a arte, a cultura, o trabalho, o sucesso, né? Então, a sociedade também tem que virar essa chave e parar de consumir tanta miséria. Por que a gente na internet se interessa tanto quando tem uma treta, uma polêmica, uma baixaria? Por que a gente continua vendendo? Por que isso dá tantos views? Né? A imprensa é meio que um reflexo da gente, né? A imprensa, óbvio, eu concordo contigo, Thiago. A imprensa nesse ponto está errada, até porque eu acho que ela tem que pagar um precinho do tipo assim, tudo bem, manchete trágica vende, beleza. Mas eu vou perder um pouquinho, a princípio, para divulgar coisas boas. Vou perder um pouquinho de audiência, entre aspas, até para ajudar uma transformação cultural, né? Tiagão, a gente vai para o encerramento agora. Eu queria te fazer algumas perguntas. Já, gente. Que isso? Eu dei metade da história. A cara dele. Aí, Tiagão, você tem uma veia cômica fortíssima, né? Pô, cara, Eu não sei se já tem um canal do YouTube, meu irmão, mas eu vejo assim, você fazendo os sketches de humor e arrebentando, cara. TikTok. Então, TikTok, sabe, ele. Eu não te vi, eu nunca vi um TikTok dessas paradas de videozinho. Mas, o quê? Irmão, tem zilhões de TikTok meu lá, 15k de seguidores. Então manda pro Rafa me mandar para eu poder te seguir. Beleza. Porque só a tua careta que você faz assim já dá vontade de rir. Show. O cara é brabo, Reinaldo. Você não tem noção. Esse cara é incrível. Mas vamos lá, eu queria te fazer algumas perguntinhas, tá bom? Coisa rápida. Não, Rafa, para, desculpa. Desculpa. Fala um pouquinho mais do passinho, cara. Isso, viu? Sabe que tinha alguma coisa. Fala do passinho, porque assim, o passinho só eu acho fantástico. Mas você ajudou no processo do início daquela história? Conta aí, o que é isso aí, do passinho? Não, na verdade o passinho ele se inicia em 2008, é um outro processo, eu não fazia parte disso, tive contato com o passinho diretamente em 2012, no Rio Parada Funk, foi quando eu conheci o Sanderson, eu olhei aquele menino dançando, acabando, botando tudo pra quebrar, falei, mano, eu preciso ser amigo desse menino, depois que eu descobri que ele morava na Penha, era uma referência e tal, tudo mais, e aí a gente de fato se tornou amigo mesmo, assim, a gente foi pra casa do outro e tal, tudo mais. E aí ele que inspirou eu ter o projeto que eu já contei no início
da entrevista. E aí, o meu contato com o Passinho é de levar para essa galera um pouco desse conceito do teatro, um pouco dessa visão da arte, uma visão de mundo, é uma questão um pouco mais da produção do projeto, que aí entra o Passinho Carioca como um projeto, né? Que dá vida, como é que eu posso explicar? Que dá um outro ponto de partida do que só propriamente o movimento. Porque dentro do movimento tem as batalhas, tem os bondes, tem uma cultura muito enraizada deles, e eu queria trazer isso para dentro de um projeto que eu não propriamente só ganhasse nesse projeto. Eu acredito no Passinho Carioca por um crescimento e por um ganho coletivo. Eu não quero ganhar sozinho, eu quero ganhar com eles. Ou, muitas das vezes, eu quero que eles ganhem, não necessariamente eu precise ganhar para poder estar bem com isso. Que é aquela outra visão que eu falei dos projetos, porque também teve isso dentro do movimento de muitas pessoas de olhar para aquela cena, de olhar para aquele projeto e querer ganhar, entendeu? Diante daquilo onde os protagonistas não eram eles, né? Como sempre, pessoas brancas, que vêm de outras realidades, que olham pro preto, pro favelado e acham, porra, vou ganhar um dinheiro fácil aí, e assim, o mundo tá cheio, né, gente? Mas o que eles não contavam é que dentro do movimento do Passinho a galera é esperta, não é tão burra e ia conseguir se safar de muita coisa. E dentro do Passinho Carioca, sempre mostrando pra galera a realidade. Eu não quero jovem dentro do meu projeto dependente de mim. Eu não quero que ninguém dependa de mim para crescer na vida. Eu quero que eles peguem comigo ferramentas para que eles possam dar ganho e crescimento do seu próprio trabalho. E assim, tem muita gente que hoje em dia é influenciador digital, tá famoso, tá fazendo música, tá fazendo um monte de coisa, que eu entendo que muita coisa aprendeu dentro do projeto e tá levando pra vida. E é exatamente isso. Teve um jovem, que eu vou falar dele aqui, que é o Russinho IDD. Ele tem 18, 19 anos. E quando ele chegou no meu projeto, eu olhei pra ele e falei assim, esse menino parece comigo. Ele tem uma veia muito parecida comigo. Então, tipo assim, vou instruir ele. Ele durou uns 3 meses dentro do projeto. Não durou mais do que isso. Participou de espetáculo, foi protagonista durante esses 3 meses na história dele. Assim que ele sai, ele lança um projeto chamado Passinho no Metrô, que junta jovens do movimento do Passinho, que leva uma arte para dentro de um vagão, de um metrô, para poder ganhar uma grana. E aí, por que eu falo para vocês que ele parecia comigo? Justamente por conta disso. Que ele não ia ficar ali dependendo de mim a vida inteira. Ele ia chegar e absorver informação, e absorver o conhecimento, e a partir daquilo ia levar para o mundo. Até hoje eu não peço créditos, nada, eu tenho contato com ele até hoje. Ele é um menino incrível, a gente está fazendo uma batalha online, ele já se inscreveu, eu falo com ele todo dia, a gente troca ideia, tem uma amizade incrível. E assim, é exatamente isso, entendeu? Ti, deixa eu te fazer uma pergunta, falando assim do Passinho, sobre a trajetória que vocês já tiveram. Assim, eu fiquei curioso pensando nisso agora, porque eu sempre vi as coisas muito boas que o Passinho passou. Eu não acompanhei muito do Passinho, mas um pouco eu acompanhei, eu vi muitas coisas boas, legais que vocês conquistaram. Mas assim, eu fiquei curioso sobre... E aqueles momentos que vocês, assim, teve um pequeno problema, olha, eu tive dificuldade com isso, mas a gente conseguiu superar de uma outra forma. Assim, tenta me relatar assim, uma questão que você, pô, a gente sempre teve dificuldade quando se tratava disso, foi uma coisa que a gente achou que... Algo assim, que todo projeto tem seus pontos altos e baixos. Quando foi aquele momento que você chegou um pouco lá embaixo e conseguiu dar a volta por cima? Olha, esses momentos aí, eles são, muitas das vezes são diários, hein? E assim, eu costumo trabalhar com eles a seguinte frase: eu não quero problema, eu quero a solução. Por quê? Porque todo problema ele tem uma solução. Não existe problema que não há solução para ele, independente do que seja. E aí, quando eles chegam para mim só com um problema, eu faço eles terem essa reflexão de entender que tem uma solução para esse problema aí e que eles podem resolver. E depois, ó, Thiago, aconteceu isso, eu resolvi dessa forma. E assim, tem gente que consegue resolver. Mas, e aí, é exatamente isso, sabe? Você parar para pensar no lance em relação à questão de refletir sobre isso, entendeu? Você não só pegar o problema e internalizar ele e não ter nada que você possa resolver a partir disso. Porque existem 1000 outras coisas que você consegue resolver. E é esse o lance. Inclusive, no período da pandemia, foi um desses momentos. Eu falei, poxa, acabou o projeto, não vai existir mais, eu não vou ter esses jovens quando tudo isso passar e tal, tudo mais. E a gente ganhou força em outros sentidos.
A gente até já estava na era digital, mas a gente conseguia mergulhar por outros caminhos. A gente conseguiu fazer espetáculo online, a gente conseguiu desenvolver propostas. A gente está lançando um livro aí em parceria com um autor chamado Otávio Júnior, que é de passinho em passinho. Assim, a gente, além de procurar formas e jeito de conseguir esses apoios, né, de cesta básica, de todo esse processo, a gente conseguiu uma forma de estar dando seguimento no nosso processo de trabalho, sabe? Eu lembro que quando começou a pandemia, não sei se foi com você que eu conversei, Thiago, mas eu lembro que eu soube disso, falei, pô, cara, a galera, como é que vai ficar agora? Que antes, quando tinha as aulas, era tudo lá na Arena de Cro. Então sempre tava tendo encontro, era direto, era diário. Pô, pandemia, como é que vai ser tudo agora? Já tá todo mundo separado. Meu irmão, do nada, eu pelo menos acompanhei isso no Instagram, muitos vídeos da galera do passinho fazendo a dança, chamando a galera para fazer competição. Foi logo no início, porque hoje a gente tá no dia 24 de junho de 2021. Hoje é normal ter esse tipo de debate online. Hoje tá sendo normal ter tudo online. No início da pandemia não, era tudo novo, a galera tinha uma certa timidez para fazer esse tipo de coisa. E eu vi que isso estourou no meu Instagram. Era vídeo da galera dançando, era vídeo da galera cantando. Pessoas que eu nem sabia que estavam cantando e muito bem. Então, assim, realmente é essa questão de que eu não quero problema, eu quero solução. Ela pode servir de base para qualquer coisa. Pode servir para um grupo, pode servir para um indivíduo, pode servir para tudo. Eu acho esse ensinamento, assim, maravilhoso. E realmente essa questão da pandemia, que era um grande problema, vocês conseguiram pular, assim, como se fosse tranquilo, como se fosse só mais uma batalha, entendeu? E vocês mais uma vez superaram ela. Isso pra mim foi incrível. Ti, você tem mais alguma coisa pra incrementar, pra complementar? Na verdade, da minha parte, é só agradecer a oportunidade de estar aqui, trocando ideia, falando. Eu gosto desse lugar, de poder discutir, conversar e, tipo assim, ter tranquilidade nesse lugar, né? De você não precisar ser uma pessoa que você não é para trocar ideia, ainda mais com pessoas que, assim, de alguma forma a gente se sente confortável, né? Que a gente pode falar à vontade. Muito show, muito show. Então, eu vou te fazer algumas perguntas agora, show? Coisas rápidas. Você acredita em destino? Sim, super. Super. A gente é uma prova viva. É verdade. Pra você, Ti, o que é felicidade? Felicidade é aquilo que completa a gente. Deu pra entender? Não, me explica. O meu projeto é aquilo que me completa. As minhas amizades é aquilo que me completa. Os meus amores é aquilo que me completa. Pra mim, isso é felicidade. Sem isso, a gente não consegue ser feliz. Profundo. Como sempre, o cara é poeta. O que te move, Tio? O que te faz andar assim? O que te impulsiona a nunca parar? A juventude de favela. Atualmente, esse é o meu lugar de protagonismo, de estar com essa galera, de poder enxergar um futuro, de enxergar coisas positivas que estão aí pela frente e de ver que em meio a tanta dor, existem pessoas que estão amando aquilo que faz, sabe? Então, acho que isso que me move. Perfeito. Agora, uma dica que eu vou pedir pra você, uma indicação sua. Um livro. Um livro, posso falar 2? Pode. Que é o Publique Rabisca, de Aline Maia, que tem a história do nosso projeto lá dentro. E o de Passinho em Passinho, que é de Otávio Júnior, com a ilustração da Bruna Lubambo, que é uma indicação infantil, que é um livro incrível, lançamento, Companhia das Letrinhas. Então, gente, não perca tempo. O cara é brabo, ele faz indicação de livro já divulgando o projeto. Eu gosto do Thiago por causa disso. O cara merece, pode fazer o jabá que quiser. São 2 livros que inspiraram, sabe, a partir do meu projeto. Pô, tem um livro aí conceitual total. de faculdade e um infantil. Não, perfeito. Tem problema melhor que esse? Perfeito, mas Thiago, tem um que tenha marcado a tua vida em particular? Algo? Na verdade, um que tenha marcado a minha vida, não. Eu tenho um filme que marcou minha vida, que é Moulin Rouge. Que é a próxima pergunta. Ele vai chegar no... É a próxima pergunta. Tá. Um filme que tenha te marcado. Moulin Rouge, gente. Show de bola. E uma música.
uma música, assim, eu sei que você vai falar isso, não tem problema, mas assim, a música é Passinho Carioca, fala da minha realidade, fala das minhas coisas. Foi uma música que eu pedi pra ser feita, a pessoa acreditou na minha ideia, sabe? Tipo, eu tenho uma ligação. Porque existem muitas músicas que nos tocam, né? Mas poucas falam da nossa verdade, falam da nossa realidade. E essa, toda vez que toca, não adianta, eu vibro junto com ela. Show, show. E agora, para finalizar, eu queria que você desse, Thiago, pudesse compartilhar com a gente uma frase, um pensamento, algo assim, que você queira passar para as pessoas que estão nos assistindo. Na verdade, o pensamento que eu tenho para dizer, que eu tenho refletido durante esses dias aí já há um tempo, é exatamente que a gente está no universo digital, no universo de influência, e é exatamente esse pensamento. Qual é o mundo que a gente quer influenciar? Qual é a influência que a gente quer ser para o mundo? Né? Como eu já falei em algumas situações, a gente precisa entender que a gente é muito mais do que apenas um produto, muito mais do que apenas um recebido, porque a gente também é pessoa, a gente é ser humano, a gente é afeto, e a partir disso a gente precisa entender que quando a gente impacta a nossa vida, a gente consegue impactar outras pessoas. Influenciar não é só ter seguidores, é de fato você ter conteúdo e acreditar naquilo que você está fazendo. Caraca, profundo, cara. Porra, foi. E, Reinaldo, se me permite fazer uma analogia, essa questão da responsabilidade. Eu vi isso como uma responsabilidade de influência, não é? Lembrou muito um pouco da frase que a Sheila falou pra gente, da nossa responsabilidade com o próximo. Ti vai lançar em breve uma entrevista que a gente fez com uma fisioterapeuta chamada Sheila Salgado. E ela fala sobre isso. O enredo da conversa era sobre responsabilidade social, sobre inclusão, né? E ela meio que fala sobre isso, da importância que você tem com o próximo. No caso, você falou já na área do influencer, que hoje em dia não é mais algo assim, é uma coisinha só do YouTube. Não, hoje em dia virou um estilo de vida. Hoje em dia uma pessoa... Um jogador de futebol pode ser um influencer, entendeu? Um jogador de futebol pode ser influencer. Eu não vou conseguir esquecer, assim, só uma observação, eu não vou conseguir esquecer da matéria que teve, acho que há 2 semanas atrás, do Cristiano Ronaldo. O cara é um jogador de futebol, não sei se você viu isso, Reinaldo. O cara é um jogador de futebol, muito bom, mas ele é da área do futebol. Ele é um atleta. E no meio da conferência, tava lá a garrafa da Coca-Cola, e ele falou, eu não quero beber Coca-Cola não, me traz água. Tipo assim, foi um comentário, ele não fez aquilo, tipo assim, porque eu estou puto com a Coca-Cola. Não, gente, bebe água, hidrate. A Coca-Cola perdeu mais de 4 bilhões em ações. Então, tipo assim, a importância, às vezes, da pessoa entender que aquilo que ele faz não é só um conteúdo, ele vai influenciar a todos. Então, a importância que ele tem de, como o Thiago falou, de acreditar no seu conteúdo, acreditar naquilo que você está fazendo, porque aquilo ali vai atingir alguém. Aquilo ali pode inspirar alguém, pode guiar alguém. Então, assim, essa frase é muito importante, principalmente para essa galera nova que está querendo ganhar um destaque nas redes sociais, como influencer, da responsabilidade que eles têm. Cara, incrível isso que você acabou de falar, tio. Reinaldo, quer falar mais alguma coisa? Sim, eu quero agradecer, Thiago. Thiago, agradecer o nosso convite, Thiagão. A verdade é que você que nos brindou com histórias muito bacanas, com provas, né, cara? Provas cabais do valor do trabalho, o valor da solidariedade, o valor do amor, o valor de ações visando ajudar o próximo. Então eu fico assim, muito feliz de a gente ter tido você como um dos nossos parceiros desse bate-papo. Parabéns, me orgulho de você. Continua nessa vibe. Sucesso, irmão, muita força. E eu ainda vou te ver arrebentando aí, tipo, sei lá, Porta dos Fundos aí, que arrebenta aí no humor da internet, porque você tem um talento explícito. Falou, meu irmão? Thiaguinho, quem sabe um dia, não é mesmo? Quem sabe. Obrigado aí, tamo junto. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E é isso, grande satisfação total. Valeu. Show. Valeu, um abração.